Gurizada, o negócio é o seguinte: qual é o impacto que causa a provável saída de Everton do time do Grêmio? Qual é o tamanho deste prejuízo na equipe do técnico Renato? É isto que esse vídeo se propõe a responder e analisar. Antes eu te convido para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações, dê o seu like e venha para cá conversar comigo sobre futebol, dupla Grenal, seleção brasileira e o que pintar por aí em termos de esporte, principalmente de futebol. Pois bem, o Grêmio está na iminência de fechar a negociação com o Everton. O Napoli se dispõe a uma proposta de 25 milhões de euros, falta apenas a assinatura. Entrou um clube inglês, o Everton, interessado na contratação do Everton Cebolinha do Grêmio, poderia subir um pouco essa proposta e a negociação deve ser concluída nos próximos dias. Qual é o tamanho que isso causa de prejuízo na equipe gremista? Pois bem, em primeiro lugar eu quero reiterar que eu defendo que o Grêmio tem que vender o jogador. É um jogador com 24 anos e o Grêmio não pode repetir o episódio ocorrido com o Luan. Quando o Grêmio teve uma boa proposta para que ele se transferisse para o leste europeu, para o Spartak, o Luan declinou, passaram-se 2 anos, 3 anos, e o Luan acabou sendo negociado para o mercado interno, para o Corinthians, por 5 milhões de euros. Todo mundo sabe que o Luan valia muito mais que isso, mas ele já tinha 26 anos. Com 21, 22, o jogador tem um tamanho no mercado europeu. 23, 24, tá ali, ainda consegue manter alguma coisa. Mas depois, 25, 26, 27, ele começa a passar por um processo de desvalorização. O futebol, ele é injusto, ele é cruel. E isso acontece. E há muitos jogadores, inclusive, que chegam no seu ápice com 27 para 28 anos. Talvez o D'Alessandro tenha passado por isso quando veio para o Internacional. Quando depois de passar pela Europa, voltar ao futebol argentino, chega no Internacional, talvez no ápice da sua maturidade e bom condicionamento físico. Pois bem, o Grêmio, portanto, acerta se concluir a negociação da venda do Everton. Mas o prejuízo é irreparável. E isso que o Grêmio tem o PP como grande alternativa para aquela posição. O Grêmio já vendeu o Pedro Rocha, surgiu o Everton, agora o Grêmio está vendendo o Everton e tem o PP, que joga dos dois lados do campo, preferencialmente pelo setor esquerdo, pode aparecer, como já pintou no Grêmio, pelo lado direito, mas o Grêmio tem um substituto imediato. Mas a gente tem que levar em consideração que os dois jogadores têm tamanhos diferentes. O Grêmio está concluindo a venda daquele que é, na minha opinião, o segundo melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, e ponteando ali com o primeiro, que eu coloco Bruno Henrique, do Flamengo, como nos últimos 12 meses, no último ano e meio aí, o melhor jogador em atividade no nosso país. E o Everton está ali. Olha, palmo a palmo com o Bruno Henrique. É protagonista da seleção brasileira na conquista da última Copa América, artilheiro da competição com 3 gols e vem sendo o grande jogador do time do Renato. Na temporada 2020 ele teve uma pequena queda. Já apontei aqui nos meus vídeos do canal do YouTube. Acho que o Renato insiste com o Everton muito deslocado para o meio, tirando ele da posição onde ele melhor rende, que é pelo flanco. Tem jogadores que têm essa característica, não adianta insistir com o jogador, mas no meio ele é mais importante, ele tem potencial para ser um armador, ok, mas vai aviltando a principal virtude do jogador, e o Everton, eu acho que nesta temporada encarou isso no Grêmio. No esquema do Renato, ele sofria esse prejuízo. Pois bem, Everton e PP, vamos comparar? O Everton tem 24 anos, o PP tem só um a menos, 23 anos, então a idade é praticamente a mesma, embora um ano no profissional faça diferença. O Everton começou no time titular do Grêmio, a sua estreia foi em janeiro de 2014. O PP em maio de 2017. 3 anos. 15, 16, 17. 3 anos de diferença. O Everton já tem, com a camisa do Grêmio, 273 partidas, marcou 70 gols. O PP tem 87 jogos, marcou 18 gols. A média é parecida. O Everton 0,26, ou seja, 1 gol a cada 4 jogos. O PP 0,21, ou seja, 1 gol a cada 5 jogos. Até aí tudo bem. Mas há uma diferença de jogos brutal. São 186 partidas de diferença
com a camisa titular do Grêmio, jogando pelo Grêmio. Se a gente levar em consideração que um jogador joga numa temporada entre 45 e 50 partidas no futebol brasileiro, são 4 temporadas. 4 temporadas. O Everton teria que parar hoje, o PP teria que jogar 4 temporadas para ter aproximadamente o número de jogos igual ao do Everton. O PP teria que jogar 4 anos consecutivos com o Everton parado. É muita diferença. Em 2010, o Everton cumpriu 10 jogos, todos começando como titular do Grêmio. O PP 5 jogos, 3 deles como titular. O Everton já tem 3 gols e o PP em 5 jogos tem até uma média interessante de 2 gols. Bem, não é a questão dos gols. O futebol é muito diferente dos dois jogadores, mas é principalmente o tamanho que tem o Everton. O Everton é protagonista do Grêmio já há 2 anos. O Everton foi protagonista da seleção brasileira na Copa América, na competição mais importante que o Brasil disputou, a única depois da Copa do Mundo. Copa América, protagonista, o melhor jogador da equipe, na minha opinião, com a missão de substituir ninguém menos que o Neymar. Entra, vai bem, assume. Este é o jogador que o Grêmio está vendendo. E, de novo, o Grêmio acerta em vender o Everton, mas é este jogador que está saindo do elenco do Renato. E que bom que o Grêmio tem um PP, que é um baita jogador, e que na última partida, as ganhas que entrou, que foi no Clássico Grenal, entrou e entrou bem, e aliás protagonizou o lance mais bonito do jogo, quando ele dribla 3, 4 colorados em diagonal e chuta na defesa do Marcelo Lombo. O PP entrou bem naquele Grenal da Arena, em que tivemos a confusão, a briga, o jogo terminou empatado 0-0, o primeiro Grenal da história da Libertadores. Mas são 2 jogadores de grandeza completamente diferentes. Que não se jogue no PP essa responsabilidade de que ele será um novo Everton. Eu não sei, o horizonte dele pode até ser maior que o Everton, mas reparem, ele tem 23 anos. Ele não é mais um meninote de 17, 18 anos. Ele tem apenas 1 ano a menos que o Everton e 186 partidas a menos jogadas no time do Grêmio. O Everton, eu repito, já jogou 273 partidas com a camisa do Grêmio. O PP, 87 vezes. Gente, isso faz muita diferença. O Everton é o jogador de seleção brasileira principal, da seleção do Tite. Está no radar para as eliminatórias e para a próxima Copa do Mundo. O PP ainda não. Portanto, há um prejuízo irreparável. Irreparável. Durante muito tempo, o Grêmio vem aí nos últimos anos melhor do que o Internacional. Esse ano o Internacional conseguiu montar um time com um técnico ousado, um argentino, e o César Cidade Dias fez uma frase que eu achei interessante. A diferença dos 2 times é o Everton. E essa frase, se não é totalmente verdadeira, ela é muito próxima da realidade. O Everton é o diferencial do time do Grêmio. É este jogador que está deixando a equipe do Renato. O prejuízo, portanto, é irreparável, em que pese a venda necessária, oportuna e um bom negócio. Se o Grêmio efetivar esse negócio, estará fazendo um bom negócio. Mas isso não pode apagar a leitura que a gente tem que fazer do time do Grêmio e do time do Renato. O Renato está perdendo o seu melhor jogador. Há uma reposição, um jovem interessante, jogador com 1 ano a menos e que não tem nada perto da bagagem que o Everton já tem. O Renato terá um trabalho árduo pela frente. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.